perguntas, primeiro com Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Parabéns pela vitória. Zé, queria que você avaliasse o desempenho da equipe, obviamente, mas principalmente do sistema defensivo, que pela primeira vez passa sem levar gol, e explicar que eu acho que é a dúvida principal da torcida. Por que demorar tanto a fazer a substituição e por que, na verdade, foram duas no final, né? E antes só, se não me engano, o Getúlio no lugar do Nazário, né? Enfim, você manteve os jogadores no campo pesado, né, sob chuva, com um clássico pela frente durante mais tempo. Certamente você tem uma razão para explicar para a torcida. Obrigado. Boa noite, Felipe. Obrigado. Muitas das vezes a gente entende que a gente tem 5 substituições e necessariamente precisamos fazer as 5 substituições, né? Eu vi uma equipe que estava dentro daquilo que a gente tinha pedido, no segundo tempo principalmente, tentando com muita paciência buscar o resultado. Após isso conseguimos, logicamente que a partir daí começa a haver as trocas, se aproximando do final do jogo, mas dentro daquilo que a gente via que a Portuguesa estava fazendo as trocas também na nossa frente, entendia que se eles entrassem com o Júnior Pirambu e jogassem junto com o Bruno, poderia criar uma situação um pouco diferente naquilo que a gente podia colocar. Mas, de uma forma geral, achei a equipe bem postada em campo, a pressão é normal do adversário nessa condição. O fato é que a gente precisa valorizar esses 3 pontos, como você falou, a primeira vez que na temporada que a gente não sofre gols. Isso também é uma coisa, é um ponto a ser valorizado. Lógico, cada jogo tem uma estratégia, a gente estudou muito a equipe da Portuguesa, é uma equipe que nega muitos espaços por dentro, também por fora, então a gente tinha que ter paciência para trabalhar a bola. Traçamos uma estratégia que eles, principalmente no segundo tempo, tentaram cumprir bastante, e dentro daquilo que a gente entendia que era necessário chegar no gol, chegamos através de um pênalti, mas oriundo, fruto de uma movimentação que a gente já estava pedindo e treinamos para esse jogo. De qualquer forma, valorizar esses 3 pontos aí, descansar bastante e nos prepararmos para o primeiro clássico do ano. Agora o Tébaro Schmidt, do Globoesporte.com. Boa noite, Tébaro. Zé Ricardo, boa noite. Hoje foi a partida em que o Vasco, primeira partida no Campeonato Carioca em que o Vasco terminou com mais posse de bola do que o adversário. E por outro lado foi a partida em que o Vasco menos criou. Queria saber de você se existe alguma relação entre esses dois fatos. Talvez pelo Vasco ter mais a bola, ele precisou criar mais as jogadas e aí houve uma ausência de criatividade. O Vasco hoje pode ter sido uma equipe menos vertical, por exemplo. Eu queria a sua opinião sobre isso. Boa noite, Tébaro. Não, acho que é uma reação de uma equipe que se posta bem. A Portuguesa joga num 4-2-4, com os 2 externos dele na linha, 2 atacantes, diferentes da maioria das equipes que jogam com duas linhas de 4, que jogam num 4-4-2. Esses 2 jogadores pressionam muito o lado do campo e eles conseguem, ao mesmo tempo de pressionar, também ter o centro do campo bem fechado, onde eles esperam roubar a bola e sair no ataque. As 2 últimas vitórias da Portuguesa saíram nessas condições, se a gente for fazer o estudo do caso, e a gente entendia que tínhamos que ter muita paciência. A posse pela posse, para mim, diz pouco. Eu prefiro uma equipe vertical, uma equipe que jogue para frente, mesmo que às vezes corra algum risco. Futebol é isso também, correr algum risco. Eu acho que o momento do Vasco é a gente tentar ser ofensivo, trabalhar com alegria, trabalhar com coragem, tentar trazer a torcida através de um futebol mais atrativo. É isso que a gente está propondo, mas hoje era um jogo um pouquinho diferente no que diz respeito à estratégia, mediante aquilo que o adversário se propunha a jogar. Então eu pedi para eles a gente ter muita paciência na partida. Essa foi a palavra-chave que nós batemos muito na preparação e hoje na preleção pré-jogo. E dentro disso eles cumpriram, por isso a minha alegria de saber que eu tenho uma equipe que entendeu o jogo, que se fosse se colocar de qualquer maneira para uma equipe rápida, perigosa como a equipe da Portuguesa, a gente poderia estar falando aqui de uma derrota dentro de casa. Então está de parabéns todo o grupo, entenderam como é jogar
uma partida nessas condições, muito parecido com o que a gente vai pegar durante a temporada toda. Então, verdadeiramente, eu acho que hoje a gente deu um passo à frente, mesmo com placar magro, mas o fato de não tomar gol nos aproxima também dessas condições de vencer o jogo. Agora o Wellington Campos, Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Em parte você já falou que o que eu vi de você, né? Vai ser a temporada serão jogos assim, né? E que bom esse time da Portuguesa. Eu queria que você comentasse, todo grande time começa com um grande goleiro, e o Vasco tem esse Thiago Rodrigues, que hoje é um dos destaques. E como que o seu time chega para o primeiro clássico, já pensando nas coisas grandes do campeonato até o final do ano, Zé? Ô Wellington, boa noite, sempre um prazer falar contigo. Bem, eu acho que a gente chega no clássico com algumas coisas já bem fortalecidas, algumas ideias de jogo bem fortalecidas. Logicamente que nós vamos construindo a equipe com o decorrer dos jogos. Os jogos são as principais e as maiores amostras que nós podemos ter, até porque tem coisas nos jogos que vão acontecer que é impossível de você estar treinando, são coisas que fazem parte do dia a dia do jogo, do futebol. O Thiago, assim como o House, assim como o Vanderlei, assim como o Alexandre, trabalham muito, são o Daniel e o Zé Alberto, nossos dois treinadores de goleiro, exigem bastante dele, e o Thiago veio com um currículo muito bom para o Vasco, está mostrando aquilo que fez ele vir ser convidado a trabalhar no Vasco esse ano, e a gente acredita que ele pegando essa confiança, principalmente não sofrendo gols, para ele também é importante esse aspecto, ele possa cada vez mais mostrar todo o seu potencial. Acho que ainda tem muita coisa para o Thiago mostrar para mim, para a nossa equipe e para a torcida vascaína. Agora o Flávio Amêndola da Band. Boa noite, Flávio. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Parabéns por mais essa vitória. Hoje a gente teve uma noite de homenagens, né? O Nenê fazendo 150 jogos com a camisa do Vasco, marcou o gol da vitória. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dele nesse time. Tá muito baixo, Flávio. Não tá dando para entender o que você tá falando. Se conseguir falar um pouquinho mais alto, isso. Oi, melhorou? Perfeito. Show. Zé, mais uma vez, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse especialmente sobre o Nenê, 150 jogos hoje, e que marcou o gol da vitória, é um cara muito importante, apesar já da idade avançada. E também a gente viu uma homenagem ao Dinamite, uma faixa da torcida do Vasco, desejando força a ele. Também queria que você falasse um pouquinho sobre isso nessa noite de homenagens aí em São Januário. Sempre importante, né? A gente está primeiro falando do Roberto Dinamite, que talvez um dos maiores, se não for o maior ídolo do clube. Uma história belíssima, um jogador que honrou sempre muito, muito bem a camisa do Vasco da Gama. A gente torce muito para que ele possa estar o quanto antes de volta aos estádios, vendo as partidas. A gente manda sempre energias positivas, oramos por ele, para pronta recuperação. E tenho certeza que ele hoje teve um dia feliz com a vitória do Vasco. Em relação ao Nenê, é um ídolo recente do clube, né? A gente fazendo uma comparação, sua segunda passagem, a primeira já tinha sido muito, muito boa, e ele agora, nesse retorno, mostra toda a sua importância. Difícil até fazer muitos comentários, mas o Nenê é um cara que merece, porque ele trabalha muito, tem um astral muito alto para trabalhar, sem fazer com que isso não seja sério, mas faz com que os jovens olhem para ele, jovens, todos nós, né? Olhem para ele e falem, vale a pena, né? O Pai do Céu abençoou, ele não teve grandes contusões na carreira, e mais uma vez abençoou nessa data tão especial para ele, sair dos pés dele a nossa vitória, né? Então acho que são dois nomes importantíssimos para a história do Vasco da Gama, e a gente torce para que um se recupere e esteja logo com a gente aqui na torcida, e que o outro ainda consiga jogar bastante, dar muita coisa para o Vasco. E essa é a nossa torcida, para essas vão as nossas orações.
Vamos então com mais uma pergunta. Agora o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Zé, já dá para dizer que o jogo de hoje, campo molhado, equipe adversária marcando lá em cima, dificuldade de fazer gol, foi um grande teste para o confronto com a Ferroviária pela Copa do Brasil e principalmente para a Série B? E queria que você falasse individualmente do Juninho. Sei que você não estava no clube no ano passado, mas a mudança dele nos jogos é visível. Queria que você falasse um pouquinho de que hoje, por exemplo, deve ter sido um dos jogadores que mais correu em campo. Faz essa análise do Juninho também nesse início de temporada. Boa noite, Zé. Boa noite, Emerson. Eu falei isso no vestiário. Eu acho que quando a gente montou o planejamento, né, como a gente teve problemas no início, a gente entendia que lá entre a quarta e quinta rodada ia estar finalizando a nossa pré-temporada a nível de quantidade de dias, né? Sabe que muitas das vezes isso anda um pouquinho ou para frente ou para trás. Mas quis o destino que a gente fizesse uma partida contra uma equipe muito bem treinada e que nos exigiu bastante, né? Nós tivemos que realmente ter paciência. O número de passes certos chegou a 93% da nossa equipe, né? Dos passes certos, porque entendíamos que era essa maneira como a gente tinha que fazer. Rodar um lado, rodar o outro, ter paciência, não entrar na questão do nervosismo, e que iria aparecer as nossas oportunidades para fazer o gol, para tentar a vitória. Depois do gol, a gente ser inteligente também para a gente ter a posse de bola. Não conseguimos de maneira muito efetiva o final da partida, foi um pouco tenso, né? Mas de qualquer forma eu acho que a equipe amadureceu com esse jogo, né? É o típico resultado e partida que traz amadurecimento para todos nós, né? Não só a equipe, o jogo contra a Ferroviária, mas outros jogos vão se desenhar dessa forma, mas é uma construção, todo o processo tem correções a serem feitas, a gente está o tempo todo buscando corrigir. De uma forma geral, acho que a gente sai com um degrau acima do que a gente estava antes da partida, e agora pegar esse primeiro clássico, que é uma partida difícil, contra um adversário que também está ali junto com a gente, ali brigando pela liderança, e tentar evoluir. Eu acho que a gente precisa, ou com passos mais largos ou passos menores, caminhar para frente. E nesse sentido aí eu acredito que a gente conseguiu o nosso objetivo de hoje. Agora o Guilherme Gonçalves, da Litoral News. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Zé. Parabéns pela vitória de hoje, pela invencibilidade. Hoje o Vasco enfrentou um adversário com uma proposta diferente dos times da última rodada. Menos a fim de criar e mais num estilo reativo. Primeiro, qual a sua visão sobre a realidade do que foi o jogo de hoje e ainda uma projeção sobre o futuro na Série B, já que a tendência dos times que o Vasco vai enfrentar nessa competição é mais para esse estilo de jogo reativo. Como o Vasco pretende furar essas linhas defensivas bem armadas? Ô Guilherme, antes de te responder, eu vou pedir desculpa aí ao teu colega, porque eu acabei não falando do Juninho, né, na resposta anterior, mas estou feliz por ele estar mostrando o seu potencial, estou feliz pela maneira como ele está encarando a carreira dele. Nossa conversa foi muito franca e muito rápida até porque o retorno dele já foi muito positivo, da maneira como ele encarou a primeira vez que conversamos. Ele realmente falou que ia ser o ano dele, que ele ia recuperar a carreira dele, e a gente só está dando condição para que isso ocorra, né? E se dedicando, buscando, e quem trabalha muito, como a gente vem trabalhando, em especial o Juninho, o resultado aparece, né? Agora ele manter os pés no chão, estão chegando novos companheiros que vão brigar por posição, aumentar a competitividade do elenco é um dos nossos objetivos, para que ninguém se acomode e quem sai ganhando com isso seja o Vasco. Em relação à Série B, os jogos que a gente deve enfrentar também dessa forma, eu acho que é uma preparação, como eu falei, hoje a palavra-chave da nossa equipe na pré-eleição foi que a gente tivesse paciência para construir resultados, e talvez por isso nós tivemos muitos passes certos, mas não tantas entradas assim no terço final, porque entendia que a Portuguesa fazia uma boa marcação e que a gente precisa ter calma para não sofrer contra-ataques. Felizmente, no momento de pressão, após marcar o gol, a gente conseguiu suportar a pressão, que é outro aspecto positivo também, né? E agora descansar realmente, parabenizei ele. Acho que a gente precisa celebrar sim esses 3 pontos de hoje, né? Celebrar sempre, mas celebrar em especial esses 3 pontos de hoje, pelo empenho que foi feito por todos, e amanhã à tarde já se apresentar pensando no jogo contra o Botafogo.
Vamos para mais uma pergunta da entrevista coletiva. Agora o Diogo Costa, da Rádio Grande Rio. Boa noite, Diogo. Boa noite, André. Boa noite aí, Zé Ricardo. Primeiro, parabenizar pelo resultado. Mas aproveitando sobre esse resultado, a gente aqui na transmissão a gente achou 2 pontos. Um, que o Vasco teve um grande número de volume de bola, mas a bola não chegava com tanta qualidade lá para o Raniel. Como melhorar isso? E também sobre a questão da zaga. O Ulisses, que é um jogador jovem da base do Vasco, ele é um jogador que não traz ainda uma confiança. Como passar uma confiança para um jovem jogador que está começando a se firmar como titular do Vasco da Gama? Bom, Diogo, boa noite. A sua primeira pergunta tem muito a ver com aquilo que a gente desenhou para o jogo, né? Chegou pouco no Raniel, porque ali a frente da área estava muito bem concentrada com os 2 homens de contenção deles, 2 volantes, vamos dizer assim, e nós entendíamos que a bola tinha que passar assim pela faixa central do campo, para que ela saísse novamente e a bola chegasse novamente na área da marca do pênalti, principalmente primeiro pau. Então, quando a gente tem uma estratégia, uma proposta e é cumprida pelo clube, pela equipe, é um motivo de satisfação. Muitas das vezes nós não entendemos isso, né? Mas hoje eu acho que uma boa referência de contra-ataque da Portuguesa seria a gente forçar essas bolas por dentro. Entendemos que ali seria onde eles poderiam iniciar seus contra-ataques e utilizarem o Patrick, o Bruno, o Romarinho, o Maiquinho, que são jogadores rápidos e pudessem surpreender a gente. Então foi uma estratégia que nós tivemos e por isso esse número aí que você colocou, né? Em relação ao Ulisses, eu nem considero mais um menino, já está há 3 anos no profissional, já é um rapaz que sabe muito bem o que quer, muito dedicado também no dia a dia, lógico que precisa evoluir. Ano passado jogou muito pouco e a gente percebe que a continuidade dele vai depender no crescimento da evolução física dele, na evolução de entendimento de jogo, mas vem se mostrando um atleta muito responsável, que fala pouco até, a gente cobra para que ele fale mais, mas procura fazer tudo aquilo que a gente pede, e por isso ele está começando a colher também, assim como o Juninho, e o PEC, para dizer dos meninos da base, né, dos garotos que vieram da base, está começando a colher bons frutos, né? Mas, como eu falei, o campeonato é longo, temos suspensões, temos cartões, temos lesões, e ele precisa também de competitividade do elenco, vai fazer bem para eles a chegada de novos atletas, para que ele possa se manter no alto nível e no nível de performance também no seu dia a dia. E para a gente fechar a entrevista coletiva, Lucas Pedrosa da Band. Boa noite, Lucas. Boa noite, galera da Vasco TV. Boa noite ao Zé Ricardo. Parabéns pela vitória. Zé, para poder ilustrar um pouco, eu queria destacar primeiro um ponto, que é o Vasco, durante o Campeonato Carioca, utilizou bastante as bolas longas e também as bolas aéreas. Isso deu muito certo, mas hoje a Portuguesa parece ter estudado o Vasco e até por isso causou mais dificuldade. Nos primeiros 15 minutos o Vasco conseguiu colocar essas bolas longas, depois no primeiro tempo acabou não tendo o mesmo desempenho e aí ficou engessado. No segundo tempo essa velocidade também diminuiu e aí o Vasco conseguiu ter ali, naquela jogada, onde o Nenê lança, o Edmar acaba tocando para o PEC e o PEC na individualidade sofre o pênalti. Mas o Vasco estava sendo um time lento. E até pela escassez de pontas dentro desse elenco, que é normal e que também não é uma culpa sua, o Vasco apresentou essa falta de velocidade. Eu queria saber, Zé, até porque no ano passado, em 2021, o melhor momento do Vasco na temporada teve o Riquelme na lateral esquerda como uma arma muito efetiva do time do Fernando Diniz. Como você pensa esse jogador? Por que ele não está tendo tantas oportunidades? Se você pensa em utilizá-lo realmente como lateral, talvez por essa escassez de ponta, colocá-lo na ponta, que já foi uma posição que ele fez. E, por favor, como anda a recuperação do Yuri Lara? Um abraço para você, mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado, Lucas. Deixa eu ver se eu não esqueço de nada para te responder. É uma consequência, sem dúvida nenhuma, a Portuguesa estudou a nossa equipe, assim como nós estudamos a dela. Hoje, no futebol, é muito difícil você enfrentar qualquer equipe, porque existem muitas informações disponíveis, todos os clubes têm isso. E mais, um detalhe importante, qualquer clube hoje tem uma equipe de apoio, uma equipe de análise, profissionais de qualidade, na Série A, na Série B, na Série C, os colegas que eu fiz
nos cursos estão trabalhando em equipe de Série D, Série C, Série D, ou seja, com a proliferação de profissionais de qualidade que nós temos aqui em todos os setores, a tendência é que o futebol, como um todo, aumente o nível e as equipes também cresçam por isso, com jogadores com mais informações. Então, nesse sentido, eu acredito que foi muito importante essa vitória de hoje, porque teve realmente muito da estratégia colocada nas duas equipes, né? Sobre o Riquelme, é um menino que realmente tem muita qualidade, nós pensamos, está sempre pensando em aproveitá-los, mas em alguns momentos entendemos que mexer na equipe numa situação específica do Edmar, ou ali na frente, onde o Gabriel Peck vem muito bem, poderia trazer uma responsabilidade maior para ele. É apenas um menino, ele tem 18 anos de idade, se não me engano, 18 ou 19 anos de idade, vai ter a sua oportunidade, sem dúvida nenhuma, e tem potencial para jogar, não só na lateral, na sua posição original, mas também à frente, como a gente gosta. Hoje a gente usou um pouquinho no final o Léo empurrando o Everton na frente, ou até de meia, né? Se a gente entender, jogar uma linha de 4 ali, entre atacante e volante, né? Uma segunda linha de 4. Tem competência para jogar ali. Mas eu quero que ele se incomode de realmente não estar jogando, que ele possa se doar mais nos treinamentos, né? A gente está cobrando isso muito dele, mas tem mostrado já uma resposta boa ao profissional e a necessidade de ele dar mais para ele conquistar a vaga e não estar na vaga só porque a gente sabe que ele é muito bom jogador, e isso aí eu acho que traz amadurecimento para ele e traz competitividade também dentro do grupo, que sem dúvida nenhuma, e continua e vai ser durante todo o ano, é um dos objetivos nossos. Mas em breve ele vai estar jogando. O Edmar é um jogador de 35 anos, que cumpre muito bem a função, mas a gente vai ter uma hora que vai ter que dar um descanso para ele, e se a gente entender que ele pode entrar na linha da frente também, ele vai entrar. Acredito que o potencial dele maior é quando ele vem de trás com a bola, mas sem dúvida nenhuma, pela capacidade técnica, ele tem condição de jogar também na linha da frente.